Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Aguardando as pessoas irem chegando aí, os amigos irem se achegando. Hoje a gente vai fazer a terceira live dessa série que a gente vem promovendo, que é o Decolonizamente. Sejam muito bem-vindos aí, quem estiver chegando. Hoje nós teremos a honra de estar com a Sansa Teremaué, ela que é articuladora de vários movimentos na Amazônia. E vai estar presente aqui conversando conosco sobre alguns temas super importantes, projeto de mídias sociais, como isso tem fortalecido as redes indígenas, né, de articulação, inclusive de venda e escoamento dos artesanatos e das produções indígenas, né? E a gente vai esperar só a Sam entrar aqui pra gente convidá-la também. Peraí, deixa eu tirar o fone. Tô conseguindo, tira aqui. Ela entrou, vamos convidá-la. Tchau, tchau, tchau. Gente, boa tarde. Boa noite, Boa noite. aqui já. Boa. Aqui, boa noite já e boa tarde ainda. Eu queria saber como é que tá aparecendo o meu rosto. Tá muito em cima ou tá bom? Tá enquadrado? Tá Acho que tá numa ótimo. distância massa, tá bem no centro da tela, inclusive. Meu tá muito... Cadê o meu filtro? Acho que só tá falhando um pouco, não sei se é só pra gente. A voz? É, Deixa eu ver. Você tá conseguindo nos escutar bem aí? Eu tô, logo quando eu entrei não tava conseguindo escutar direito, mas agora eu já tô. Tava com fone, a gente tirou, que bom. Agora meu áudio tá melhor? Tá melhor. tá melhor. Tá, deixa eu aumentar aqui. Depois eu coloco. Agora sim. Tá Gente, muito pra... Oi? Tá muito próximo? Não? Não, tá ótimo. Tá bom. Sam, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse sobre sua trajetória, as frentes que você atua. Ai, gente, boa noite da Rua Express. Eu sou a Samela Sateremaué. Queria agradecer o convite dos meninos que me convidaram para participar dessa live e falar um pouco sobre a trajetória e as perspectivas. Sateremaué, Wandinho, Itó, Iá, Toranhã Sateremaué. Sou indígena do povo Sateremaué. E eu tenho 24 anos, faço parte daqui da Associação de Mulheres Indígenas Sateremaué, a MISME, que é uma associação de mulheres indígenas do povo Sateré-Maué que vive em contexto urbano, que vive na periferia de Manaus, e que conta com associadas que são mulheres Sateré-Maué, que vivem basicamente da venda de artesanato e da comercialização deles. Também faço parte do movimento de estudantes indígenas do MEIAN, que é um movimento de estudantes indígenas que busca ações afirmativas para os acadêmicos indígenas dentro da universidade, mas especificamente na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, que é a universidade onde eu estudo. Também faço parte Também atuo como comunicadora num perfil do Instagram chamado Canal Reload, que é um canal que descomplica para os jovens, é uma linguagem jovem, de jovem para jovem. E eu e a Priscila Tapajoara representamos a região norte como apresentadoras. A jovem comunicadora da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e atuo nas partes das redes e de mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E também sou consultora na Fundação Amazônia Sustentável, onde nós temos ações que são voltadas para os povos indígenas, mas basicamente tem projetos voltados para povos indígenas, o esporte,
Mas a gente atuou bastante agora na questão da pandemia, na questão de doação de cestas básicas, de kits de higiene, limpeza, gasolina, essas coisas já são diretamente do Covid mesmo, na Amazônia. E na Amazônia, o ativista ambiental também, o grupo de ativistas que é o Friday for Future Brasil, são um grupo de jovens que fazem toda sexta-feira greve pelo clima, que é encabeçado pela ativista ambiental Greta Thunberg, onde nós estamos também no projeto da Amazônia, com a Fundação Sustentável, para tentar evitar os efeitos da Covid aqui no Amazonas nas populações. E é basicamente isso que eu estou fazendo no momento. Aí também sou artesã aqui na Associação de Mulheres. Faço parte também da Venezuela, em Sateré-Maué. Mana, tá cortando um pouco bem. seu áudio aí. Eu não sei se tá para todo mundo. Se alguém que tá assistindo a live aí puder dar um feedback pra gente sobre o áudio da Sam. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem ouvir a gente bem? Você consegue ouvir a gente bem, Mana? Eu consigo ouvir vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Mais ou menos, tá falhando. Eu vou... Tá. Aqui é o caso da gente colocar também. Tá com o microfone fique melhor. Tô falando. Vocês estão me ouvindo? Agora melhorou. Ficou melhor? Melhor. Beleza. Será que o pessoal ouviu a minha apresentação? Acho que a última parte. A última parte falhou bastante. É. Você falou da Greta e... Ah, sim. Eu faço parte também do movimento de jovens ativistas pelo clima, que é o Friday for Future Brasil, Greve pelo Clima Brasil, que é um movimento encabeçado pela Greta Thunberg, que tem vertentes em todos os países do mundo. E aqui no Brasil, eu faço parte, e também tem o Friday for Future Amazônia, e onde nós estamos fazendo um projeto, que é a campanha SOS Amazônia, que em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável, nós tentamos arrecadar um valor para ajudar comunidades indígenas e ribeirinhas aqui no Amazonas no enfrentamento e combate à Covid-19. Super massa, agora deu para ouvir tudo perfeitamente. Então vamos lá. Bora. Eu queria abrir para a gente começar a falar um pouco das temáticas que a gente decidiu abordar juntos, né? Para quem não sabe, sempre que a gente faz uma live e convida alguém, a gente abre para que essa pessoa realmente tenha protagonismo na live. Então, antes da gente criar os temas, a gente consultou a Sana para ver o que ela sentia de falar a respeito também, o que seria legal a gente abordar nessa live dentro do propósito que a gente estipulou para as lives, que é esse processo de transmutar todo o processo de colonização que os povos indígenas sofreram no Brasil, né? E aí um dos temas que normalmente a gente apresenta, mas ninguém melhor do que uma indígena para falar sobre o que é o processo de decolonização. Se puder apresentar para a gente, vai ser uma honra. Ah, sim. As pessoas, elas me perguntam muito esse tema. Antigamente eu falava mais sobre associação, mas depois que a gente cria um pouco de propriedade, nós conseguimos defender bem a nossa temática. Decolonização é basicamente desconstruir todo o processo colonizador que os colonizadores fizeram com o povo brasileiro e também com alguns povos indígenas. Por exemplo, há muitos estereótipos que são construídos em cima dos povos indígenas que não são verdades e que o povo brasileiro ainda carrega isso vivamente no seu dia a dia. E
por conta disso, nós indígenas, nós sofremos muito preconceito, porque as pessoas ainda acreditam nesses estereótipos, e como não tem ninguém para desconstruir isso não é ensinado nas escolas, isso não faz parte do Plano Nacional de Educação, e isso não é ensinado nem no ensino fundamental, nem no médio, nem no ensino superior. Cabe a nós, enquanto jovens indígenas, falar da nossa perspectiva, falar a história da forma de quem viveu a história, o outro lado, não somente um lado da história. E a gente tem feito isso muito nas mídias sociais. Eu acredito que as pessoas elas já sigam, geralmente, as pessoas que já estão nessas lives e seguem esses perfis, seguem muitos perfis de jovens indígenas que são comunicadores, que de uma forma descontraída tentam desconstruir a visão, né, do não indígena em relação aos povos indígenas. E isso eu também venho fazendo nas mídias sociais, não sei porque as pessoas perguntam. E eu gosto muito quando elas perguntam e fazem algumas perguntas relevantes e que eu tenho oportunidade de falar. Um dos estereótipos que as pessoas elas criam em relação aos povos indígenas, que é uma figura mitológica, que no dia 19 de abril é revivido e a criança, ela pinta um papel de um índio, eu vou falar índio porque naquela situação eles chamam de um índio com uma folhinha na frente, um arco e flecha e uma peninha na cabeça. As crianças cantam uma música da Xuxa, que é uma música totalmente que não representa os povos indígenas, não tem nada a ver com povos indígenas, pelo menos aqui da América do Sul. Bate na boca e tal, usa apito, alguma coisa assim. E é pejorativo, não representa os povos indígenas, nem muito menos a diversidade cultural que tem aqui no Brasil. E as professoras pintam as crianças e colocam uma peninha de EVA na cabeça e hoje vocês vão se vestir de índio porque hoje é o dia do índio. Aí as crianças ficam batendo com a mão na boca. Eu exatamente não sei de onde as pessoas tiraram isso. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso. Deve ser de um filme norte-americano que não tem nada a ver com a América do Sul, mas isso a gente tenta desconstruir. Também a figura do indígena preguiçoso, do indígena que só quer dormir, o indígena que vive na rede. Só que as pessoas não levam em consideração que a cultura dos povos indígenas tem que ser respeitada. O europeu, quando viu que o indígena não queria se submeter ao trabalho escravo, que não queria trabalhar para eles falaram que o índio era preguiçoso, que o indígena era preguiçoso. Só que a cultura do europeu é diferente. A cultura do europeu é explorar, ter riquezas, trabalhar e ter muitas riquezas, guardar para um futuro. Para os povos indígenas, a natureza traz tudo para a gente, traz nosso alimento, traz nossa água, o futuro está ali. Então, não há... Por que a gente vai guardar para depois, sendo que a natureza nos fornece tudo que a gente precisa? Só que no momento isso está ameaçado, né? Por conta da crise climática, desmatamento, a caça ilegal, a exploração de minério e a invasão das nossas terras indígenas. A gente está vendo que está sendo ameaçado por conta disso. Mas a cultura dos povos indígenas, a maioria em geral, é basicamente essa. Então, quando a pessoa ela fala que o indígena é preguiçoso, ela não respeita a cultura dos povos indígenas. Ela acha que a sua cultura é superior, que essa se impõe à cultura do outro. Só que os povos indígenas têm a sua própria cultura, a sua própria língua, são povos indígenas, são povos. A sua cultura tem que ser preservada. E quando as pessoas falam que outra coisa que também é muito construída em cima dos povos indígenas é a fetichização do corpo feminino. A Índia, que é um corpo que está ali pronto a ser possuído por um não indígena, por um europeu. A gente percebe isso quando a gente vê tatuagem, quando a gente vê pinturas, quando a gente vê alguns lugares por aí em que a mulher indígena retratada seminua, é uma mulher que está ali com os seios à mostra, porque as pessoas sexualizam o corpo da mulher e não levam em consideração que é um hábito cultural. Nós não maldamos a nudez do corpo, mas as pessoas elas maldam e acabam aumentando o fetiche e a sexualização em cima do corpo das mulheres indígenas.
E levantar isso sempre é não levar em consideração o processo colonizador que teve em cima dos povos indígenas, no qual as mulheres indígenas elas foram estupradas, elas foram muitas vezes sua família foi morta para poder ter um filho que seja com uma indígena, casar com uma indígena. Toda vez que eu vejo o corpo de uma mulher indígena sendo sexualizado, eu lembro que a minha avó teve que casar com 13 anos por conta da cultura de um homem que queria casar com ela e tudo mais. E isso me dói muito, sabe? Não queria que nós mulheres fôssemos tão sexualizadas, nosso corpo fosse um objeto que os homens gostassem, mas só por questões sexuais. E também outras questões que as pessoas construíram em cima dos povos indígenas é que um ser sem alma. Eles imporam religião em cima dos povos indígenas. Sua cultura e sua religião e sua língua. Muitas vezes as pessoas elas cobram de nós, povos indígenas, o falar da nossa língua. Você é indígena, mas você nem fala a sua língua. E eu penso assim, como que as pessoas querem que nós falamos a nossa língua se durante o processo colonizador as nossas avós, as nossas mães, todas as nossas familiares foram impedidas de falar a língua indígena, foram impostas a falar português. Se você não falar o português, você não vai comer, você não vai trabalhar, você não vai... E como as pessoas hoje cobrem que a geração tenha que falar a língua indígena por uma questão de originalidade. Você não é indígena ou você só é indígena se você falar a sua língua. E isso é uma das coisas que a gente também desconstrói nas mídias sociais. Claro que há muitos povos que mantêm a sua língua indígena, tem muitos povos que já teve a sua língua morta e teve que adotar outra língua, como é o caso dos barés que usam o Nhangatu, que é a língua geral. Mas o povo Sateré-Maué, em específico, é uma língua viva. Nós temos mais de 15 mil Saterés-Maué na terra indígena de Iramaral. Depois eu posso falar um pouco da terra indígena, da cultura do povo. E ainda bem que ainda tem como a gente resgatar a nossa língua, a gente aprender e perpassar isso para nossas crianças. Outro estereótipo que também tem a ver com isso é a questão das características físicas dos indígenas. No Brasil, foi contado para os povos brasileiros que o índio... Quando eu falo índio, é porque eu estou falando na questão de como eles falam. Tem uma pele morena, tem um cabelo liso, um olhinho puxado e um olhinho escuro, preto, e que esse é o padrão dos povos indígenas, dos indígenas. Cobrar que todo indígena tem essas características é exatamente negar o processo colonizador de miscigenação forçada, como eu respondi ontem em alguma das minhas perguntas na caixinha. Negar que o processo colonizador foi um processo violento, foi um processo de luta, de estupro em cima de tudo, e romantizar o processo colonizador. Aí a minha avó, ela era índia, ela foi pegar no laço. A sua avó, ela foi estuprada e a sua cultura, ela foi negada por muito tempo e você agora não conhece a sua identidade. Isso que a gente tenta falar isso para as pessoas. Algumas pessoas até perguntam coisas que são relevantes, que são interessantes de responder, mas algumas não, acabam falando, com essa índia eu casava. Ai, que índia, não sei o quê. Pessoas que comentam isso nas mídias sociais que a gente acaba ignorando. E quando tem oportunidade de desconstruir, desconstrói. Então, isso nós vemos fazendo nas mídias sociais para que as pessoas elas apaguem e não alimentem mais essa figura do indígena de 1.500 anos, que é uma figura que não muda, que é uma figura imutável e que é ensinado para eles desde a escola. E a gente está aí para desmistificar todos esses estereótipos. Que aula! A gente ouve muito comentários desse tipo, assim, a gente participou de discussões e tudo mais. E até vinculado a isso, eu queria saber qual que é a faculdade que você faz, né? Qual que é o curso que você estuda. Como é ser uma indígena na faculdade? Porque muitos questionam isso, tipo, não é o seu local, né? Você devia estar na floresta. E como que como é estar na universidade, assim, e combater tudo isso? Eu faço biologia, eu faço curso de biologia na Universidade do Estado do Amazonas. Eu entrei no ano de 2015 através da política de cotas,
que é uma política afirmativa para acadêmicos indígenas, através da luta do movimento indígena do Amazonas, do estado do Amazonas, para que a Universidade do Estado tenha uma política inclusiva dentro da universidade. E eu entrei numa dessas vagas em 2015. Mesmo entrando numa universidade pública, a gente acha que as pessoas têm mente aberta, que as pessoas, nada disso, as pessoas elas não estão preparadas para receber o indígena, a instituição não está preparada para receber os indígenas, os professores não estão preparados para receber os indígenas. Nós temos um grupo de acadêmicos indígenas, na verdade são dois, são o Tecendo Diálogos Interculturais e o Tecendo Rede Construindo Saberes, que são os acadêmicos indígenas da Universidade do Estado, de todos os cursos, onde a gente se reúne pelo menos pelo menos uma vez por semana para discutir temas que são das nossas vivências. Também conversávamos muito com antropólogos e entre nós mesmos nós mesmos construímos a nossa vivência. E a gente também aprendia a escrever artigo, a escrever textos, publicações e tudo mais. Os professores incentivavam a gente a fazer várias coisas e nós também ganhávamos uma bolsa que também ajudava nós a continuar nosso curso, pagar nossos xeros, pagar nossa alimentação, pagar nosso transporte. E assim a gente desconstruía e se unia, porque logo que eu entrei na universidade, eu não vi nenhum indígena. Eu não vi nenhum indígena porque ninguém se apresentava como indígena. Porque o preconceito era tão grande que os acadêmicos indígenas eles tinham medo de se apresentar. Não, eu sou indígena. E isso mudou depois que nós se organizamos, que nós começamos a dar apoio um para o outro. A gente ouvia vários relatos de acadêmicos indígenas de situação de preconceito dentro da universidade, de situações de vivências, e a gente tenta ajudar um ao outro, se inscrever em edital, criar políticas afirmativas, ter o auxílio tal, a gente ajuda uns aos outros. E foi bem difícil a gente construir isso, e o ruim é que a pandemia chegou, né, e a gente não sabe mais como vai ficar. Foi bem difícil construir isso, mas é uma pena que tenha somente na Universidade do Estado. A gente queria abranger mais para a Universidade Federal e universidades particulares, para que tenha uma rede de acadêmicos indígenas e estudantes e que dê apoio um para o outro. Super importante isso também, né? Essa conexão entre as instituições e os acadêmicos de várias instituições também. Sim. Nós estivemos aí em Manaus no ano de 2020, no ano passado, no início do ano passado, antes de começar essa pandemia toda. E uma das coisas que a gente percebeu, assim, é que boa parte da população de Manaus, assim, pelo menos das pessoas que nós conhecemos, elas têm algum traço, alguma ligação, assim, com os povos indígenas, mas muitas vezes elas não têm nem noção disso, assim, da própria realidade. Foi uma coisa que a gente voltou com esse intuito realmente até de movimentar essas lives para que as pessoas possam enxergar e buscar saber as suas origens e como tudo isso aconteceu, assim. E é super importante que a juventude indígena seja protagonista nesse momento agora, de trazer à tona todo o preconceito, tudo que foi estipulado durante todos esses anos de... Manaus é uma cidade, é a capital do estado mais diverso do país. Nós temos 64 povos em Manaus e cerca de 29 línguas faladas, mas mesmo assim é uma capital muito preconceituosa, uma capital que não aceita suas raízes, é uma capital que, quando a pessoa fala Manaus é tudo índio, as pessoas acham que não é bom, não é uma coisa boa. E parece que não conhece a sua história, não conhece que os povos indígenas que tem aqui, são muitos povos indígenas, tem muitas comunidades indígenas em Manaus. A Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Maué é uma delas, tem várias outras, mas o manauara, ele não aceita a sua origem, talvez a gente tenha que desconstruir mais isso. Mas nós estamos avançando, como a professora Joelma fala, a gente, com esses acadêmicos, com as ações que a gente está fazendo, nós estamos conquistando mais os manauaras, fazendo eles conhecer e aceitar a origem deles e ter orgulho, principalmente. Ter orgulho do povo indígena que morou aqui, que vive até hoje, dos povos que vivem até hoje. E a gente vê isso
principalmente quando a gente vai vender artesanato, porque as pessoas manauara não valorizam nosso artesanato. Manauara não compra, acha caro, mas quem valoriza são mais as pessoas dos outros estados. Isso me deixou muito triste. Eu cresci em exposições. Eu cresci dormindo embaixo de mesa de exposição. Eu cresci sabendo conversar com as pessoas que perguntavam o preço de cada colar, que perguntavam que semente era aquela. Eu sei o nome de todas as sementes, sei o nome de tudo, e deve ser por isso que eu me comunico, ou que eu falo demais, né? Mas eu consigo. Porque desde criança eu conversava e tentava vender o meu artesanato. E muitas vezes os manauara olhavam torto, reclamavam do preço, falavam que a semente era macumba. As crianças, quando me viam, ouviam nós lá da maloca do IMPA, começavam a bater na boca e a mãe não fazia nada, gritava. E essa é a figura que eu tenho do manauara. Essa é a figura que eu tenho do manauara. Pessoas que não respeitam sua cultura e que não valorizam e que têm preconceito da sua própria raiz. Essa é difícil continuar. Mas a gente, particularmente, tem tido mais contato com esse tipo de questionamento, né? Até de me questionar, propriamente dito, assim, por conta das redes, né? E eu sinto que as mídias, elas têm trazido um grande suporte, assim, para esse movimento jovem indígena, até porque vocês têm mais, né, de modo geral, os jovens têm mais acesso a coisas que eu já não tenho acesso, por exemplo, a muitas tecnologias que eu tenho que parar para estudar, mas que vocês têm mais acesso, mais facilidade para movimentar, né? As mídias, particularmente, para mim, são muito importantes para entrar nesse processo de decolonizar todos os conceitos que a gente vem aprendendo. Preconceitos. Preconceito. E é muito bonito o trabalho, a gente está acompanhando há um tempo já, né? E essas redes, elas se tornaram uma nova forma de nós ocuparmos, né? Ocupar nossos espaços. Nós estamos ocupando as telas, ocupando as mídias sociais, ocupando o Instagram, Facebook. Lá na PIB nós fazemos várias lives de interação com as mulheres, várias ações nesse âmbito de mídias sociais. E o uso das mídias sociais, ele veio nos ajudar também na parte econômica, que é a parte da Associação de Mulheres de Sateré-Maué, que no início, antes de ter a pandemia, nós tínhamos 200 seguidores. Lá eu colocava as nossas exposições, fotos dos artesanatos, só que o Instagram e as mídias não era tão bem vista. Agora nós temos um público bem um pouco grande que compra nossos artesanatos, que interage com a gente, que gosta de saber como a gente está, que quer ajudar de alguma forma, tem gente que pergunta do que a gente precisa. Eu falo, só compra artesanato, porque já ajuda a gente de alguma forma, compra máscara, e as pessoas elas já ajudam. E a abrangência que teve, a gente já consegue vender nossos artesanatos para todos os estados do Brasil. Nós conseguimos vender também para fora do Brasil, nós exportamos algumas peças. E a gente, isso é o uso das mídias sociais, né? Antes a gente só passava dinheiro assim na frente, vendia na banquinha e passava só dinheiro. Agora nós nos reinventamos e passamos a aceitar Pix, passamos a aceitar cartão de crédito, de débito, e fazemos todo aquele merchandising de mídias sociais, já fazemos de live, fazemos sorteios, fazemos promoções no Instagram, e é a reinvenção, né? Os povos indígenas se reinventando, e o uso dessas mídias sociais não vai fazer a gente mudar a nossa identidade. Nós não vamos parar de ser indígenas porque nós estamos no Instagram, porque nós estamos no Facebook, no Twitter. Nada disso, a gente só aproveitou uma ferramenta que é utilizada para benefício das pessoas, para a gente também usar nosso benefício, para comercializar o nosso artesanato. E não tem nada a ver indígena estar utilizando as mídias sociais. Guaco. Inclusive, um abraço para a Suelen aí, que presta serviço super massa lá de divulgação na MISM, né? Foi com ela que nós conversamos quando a gente
essa parceria com a MISM também, de trazer os produtos da MISM. Tá ouvindo, não? Tá travando só o vídeo. E a gente, acho que era até essa próxima pergunta, a gente ia falar a respeito do impacto econômico mesmo das mídias sociais nesse novo momento, assim. Como que foi isso? A gente viu o crescimento da MISM também, né? E muito feliz por isso também, a gente fica sempre muito alegre quando a gente vê que... Até porque um dos trabalhos que a gente se propõe a fazer com a ROA é justamente esse de divulgação de pessoas que têm menos voz, assim, geralmente artesãos e artesãs que têm menos visibilidade, inclusive nas redes sociais, né? Tanto é que quando a gente posta a origem, quem é o artesão, da onde veio, marca Instagram, tudo, porque assim, a gente não tem essa necessidade de que as pessoas elas adquiram somente conosco, mas de que elas conheçam a história da pessoa por trás daquele trabalho que a gente apresenta. E super, super legal, a gente fica muito alegre de ver mesmo, assim, essas entidades crescendo, né? E acho que era essa a pergunta, assim, de como Nossa, economicamente isso tem Impactado. impactado. quando eu penso em AMISM, quando eu penso em Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Maué, remete a toda a minha história, toda a minha vivência, e ver como nós estamos hoje me deixa muito emocionada. Cada vez que nós completamos mais 1.000 seguidores, eu me emociono, porque parece que não dá para acreditar. A associação ela foi criada em 92 pela minha avó. A minha bisavó e as filhas dela, junto com a minha avó, foram trazidas da terra indígena de Iramaral na década de 70, porque o pai delas havia falecido e não tinha quem cuidar das meninas, e ela era uma mulher com 7 filhas e não tinha quem caçasse, quem pescasse e tudo mais. Então a SPI, que agora é FUNAI, trouxe para Manaus a família para que as meninas estudassem, só que não foi o que aconteceu, né? As meninas começaram a trabalhar em casa de família e sofreram vários abusos, várias humilhações e várias violações dentro da cidade de Manaus, trabalhando em casa de família, foram impedidas de falar sua língua, foram impedidas de ter seus rituais. E quando elas, já adultas, viram que isso não estava certo e que elas precisavam fazer alguma coisa, elas se organizaram em associação. Foi aí que surgiu a Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Maué, com a minha avó e as irmãs e a mãe dela. E a minha avó trabalhou muito, durante muitos anos, projetos e revitalização da cultura, que as mulheres produzissem um artesanato. A gente coletava e coleta sementes na cidade de Manaus. A gente mapeou todas as árvores das sementes que a gente utiliza para a gente fabricar o artesanato. E assim surgiu a associação. Então, eu já nasci nesse meio. Minha mãe trabalhava artesã desde que eu me lembro. Eu acredito que eu nem lembro quando eu comecei a fazer artesanato, porque eu via minha mãe fazendo, eu via minha avó fazendo, então eu comecei desde muito, muito nova. E ver que só que a gente nunca vendeu muito, a gente nunca vendeu, acredito que mais de R$ 100 por venda ou por noite, a gente nunca vendeu muito. A gente vendia na Ponta Negra, numa feira de artesanatos que tinha, e a gente vendia sexta, sábado e domingo. E se a gente vendesse R$ 10 em cada dia, era muito. E só dava para passar de ida e volta. E para complementar essa venda, eu ajuntava latinha no calçadão da Ponta Negra. Para na semana a gente ter alguma coisa. E ver a associação nesse estado, vendendo artesanato, vendendo máscara, vendendo bolsa, vendendo camisa, e ganhando destaque. Feliz, não importa. E eu estou trabalhando em outros cantos, em outras vertentes, mas eu não consigo deixar de dar apoio, de divulgar, de estar mandando foto, de estar conversando com o cliente, de estar dando feedback, de estar falando nas lives, falando sobre a associação, porque faz parte da minha história e é o que vai ficar. Eu quero que as outras meninas daqui da associação, as outras meninas Sateré-Maué que estão crescendo, que estão entrando são artesãs também, que tenham essa força, sabe? Essa força da mulher indígena Sateré-Maué. E que elas possam ser protagonistas da sua própria história. Assim como minha avó foi, minha mãe foi, eu estou sendo no momento. E é isso, gente.
Parabéns, lindo o É relato, lindo. linda a história de vocês. E guerreiros desde sempre, né? A gente conheceu o povo Sateré-Maué, assim, à primeira vista, à primeira impressão, por conta do ritual da tocandeira, né? Essa foi o primeiro contato que a gente teve, assim, e que já demonstra, né, essa força, essa garra que vocês têm de superação e de resistência e resiliência. O povo Sateré-Maué é conhecido pelo ritual da tucandeira, mas nós temos outros rituais também, que é o ritual feminino, que é o da raspagem com o dente de paca. O povo também é conhecido pelo Guaraná, porque é o povo que utiliza o Guaraná até agora. Foi o povo que tem a lenda do Guaraná na sua origem, através do Nuçoquém, que é o lugar de origem, que é a lenda que está escrita no Porantim, que é o nosso remo sagrado, que é lido somente pelos Painim, que são os pajés do povo Sateré-Maué, e que está na aldeia lá no Marau, lá no Dirá, que, segundo a minha avó, não é original, porque o original foi roubado e deve estar no museu na França, mas é isso que está acontecendo lá no... Tem o Porantim que está lá na nossa terra indígena, e que ele só é lido pelo pajé. E lá tem a lenda do Guaraná, da onde originou o povo Sateré-Maué. E atualmente até o povo Sateré-Maué é o povo que é o detentor do Guaraná. Muitas comunidades indígenas Sateré-Maué e aldeias que vivem no território, eles cultivam o Guaraná, e é uma atividade comercial agora, porque tem a exportação, nós exportamos para a França esse Guaraná em pó, esse daí é da Associação de Mulheres Sateré-Maué, esse daí veio do Andirá, da aldeia Guaranatuba, para a Associação de Mulheres Indígenas Sateré-Maué. E nós somos conhecidos também pelo povo do Guaraná e pelo ritual da tucandeira. O ritual da tucandeira é o ritual masculino de passagem Sateré-Maué, que é quando o garoto ele já tem entre 8 e 10 anos, quando a voz começa a engrossar, ele precisa fazer o ritual. O ritual, ele é quando ele coloca a mão dele em uma luva cheia de tucandeiras e a bunda delas fica virada para dentro e elas só ficam ferrando a mão deles. E eles precisam fazer esse ritual pelo menos 20 vezes em toda a vida dele. Então, eles começam com 8 ou 10 anos e vão terminar quando já tem 20 ou 18 anos. O ritual é feito pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Eles se ferram, vários meninos da aldeia se ferram, vários. E eles precisam aguentar a dor da ferrada da tucandeira por pelo menos 1 ou 2 ou 3 danças. Cada dança tem, em média, 5 minutos. Às vezes eles competem entre eles, quem aguenta mais, né? Pra ver quem é mais forte. Masculino, né? Homens. Nossa, eu tava me tudo bem. Homens. A dor da ferrada da tucandeira, ela dura pelo menos 24 horas. Então, a gente já viu homem que não tem preparo rolar no chão de dor, chorar, tremer de dor. Mas isso é só para quem não tem preparo. O Sateré-Maué, ele sabe que ele precisa respeitar a tucandeira e ele se prepara pelo menos 1 mês antes, não comendo comida remosa, só comendo um chibé mesmo, chibé sem sal, só o chibé, água e farinha mesmo durante 1 mês. Ele não pode ter relação sexual, ele não pode dormir com mulher, ele não pode comer certas coisas, ele tem que se preservar para a tucandeira não malinar dele, não doer tanto. Então, tem homens que, eu vou fazer, e querem meter a mão na hora e acabam se ferrando literalmente. Aí, quando ele termina, ele já tem 20, 18 anos, ele já pode casar, já pode escolher uma moça que ele queira desposar ali, e já é um bom caçador, porque a formiga, ela tira toda a panema, ele também tem a imunidade, porque a formiga, ela é como uma vacina para o Sateré-Maué, ela te previne de doenças e tudo mais. O que é alimentação remosa? Peixes remosos, carne com gordura é remoso. Peixe bagre é remoso. Só peixe com escama que não é. E quando ele termina, ele já pode... E carne de caça também é remosa. Só pode comer peixe com escama. Ele já é um guerreiro, já é um caçador. Mana, esse é um ritual masculino, mas a gente acompanha nas redes, a gente viu pelo menos uma mulher que fez esse ritual e queria saber como que é, se isso é realmente um momento novo, assim, Da cultura? É um momento novo. É um momento novo.
assim, das mulheres poderem participar dessas tradições que geralmente seriam só para homens. É um momento novo. O nosso povo, ele é um povo patriarcal. Só que o protagonismo fora da aldeia, aqui em Manaus, é feminino por conta da luta feminina que nós estamos à frente do movimento, então o protagonismo aqui é feminino. Então, é aceito que as mulheres, elas se ferrem na tucandeira. Depende dela, não é obrigado, mas ela pode se ferrar e é aceito. Ela é também considerada uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que possa ter toda a imunidade que é trazida pela tucandeira. Então é permitido sim, e já é a cultura, ela não é estática, né? A cultura, ela se renova. Se a gente vê a etimologia mesmo da palavra, a cultura não é uma coisa parada, ela se renova com o tempo. E com o ritual da tucandeira também é assim. Só que o ritual feminino consiste na mulher também se preparar pelo menos um mês. Quando ela tem a primeira menstruação, ela fica resguardada um mês, ela não vê ninguém, a não ser a mãe dela. Também não come comida remosa, e quando ela termina esse período, ela é toda arranhada, o corpo dela é todo arranhado com dente de paca, até sangrar. Então, esse sangue, ele purifica o corpo dela, então ela já é uma mulher. Então, a mulher indígena Saterema, ela já é uma mulher depois que ela menstrua. O homem, ele só é um homem depois que ele termina o ritual. E ela tem que provar que ela sabe fazer a farinha. Então, ela é deixada sozinha para ir para a roça. Ela faz todo o processo. Ela colhe a macaxeira, ela raspa a macaxeira, ela moe a macaxeira, ela coloca de molho, ela torra a farinha até ficar pronto. Então, se ela entregar uma saca de farinha, ela já é uma mulher. Ela prova que ela sabe fazer sozinha. Eu não passaria nisso nunca. Mas é acostumada, porque ela já tá assim, desde o início, já fez com a mãe, já fez com todo mundo. Claro, claro. Deve ser um trabalho muito bonito, né? Incrível. Incrível. Nossa, fiquei até emocionada. Deve doer muito e deve ser muito bonito pra menina que passa, né? E Sim. a gente já tinha falado da MISM, e qual era o outro tema que a gente estava, desculpa, abordando? Para quem não sabe onde fica a terra indígena Andiramaral, ela fica no baixo Rio Amazonas. Não sei se tem pessoas que não são daqui do Amazonas aqui na live, mas aqui na nossa região nós nos dividimos por rios. Então nós temos o Alto Rio Negro, o Baixo Rio Amazonas, o Solimões, que tem Alto, Baixo e Médio Solimões, o Madeira, o Purus, o Juruá. Só que os principais são o Negro, o Solimões e o Amazonas, que é a junção dos dois. E lá no Baixo Rio Amazonas, Parintins, Barreirinha e Maués, são os municípios ao redor. Próximo ao estado do Pará, fica a terra indígena de Iramaral. Uma terra indígena que foi demarcada em 86 e tem mais de 15 mil Sateré-Maué. E as pessoas não conhecem, né? O povo Sateré-Maué. Não. A gente pegou um barco de Manaus até Belém. E a gente foi vendo as populações ribeirinhas, assim, só que no percurso a gente ficou um pouco deslocado a respeito dos lugares onde a gente estava realmente e das populações que estavam ali. No Baixo Rio Amazonas, são 3 povos, o Sateré-Maué, os Iscariana, que já fica ali perto de Inhamundá, e os Maiuai. Então, são 3 culturas de povos meio que parecidas, porque são da mesma região. Olha, tem gente de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Minas. Olha, a professora Joma já foi na terra indígena, na nossa TI. Meus professores estão me assistindo, professora Joelma, professor Luiz Davi. Uma das perguntas que a gente acompanhou ontem da sua caixinha, e até para gente aí, ó, de Natal, Rio Grande do Norte, a gente que está longe, né, fisicamente, vocês, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode participar dessa luta de resistência de vocês, como que a gente pode cooperar? Ah, sim, uma pessoa perguntou isso, porque muitas vezes as pessoas querem homenagear, mas da maneira errada, né?
Não, isso é só uma homenagem, não tem nada a ver, mas essas homenagens de carnaval ou de outras épocas acabam aumentando os estereótipos em relação aos povos indígenas, porque a pessoa faz uma pintura e fala daquela forma que nós não falamos, tipo, mim ser não sei o quê, como se o indígena não soubesse falar português. Isso é aumentar os estereótipos. Ou a pessoa aumenta a fetichização, porque se for uma mulher ou se for um homem, eles vão estar querendo mostrar o corpo, como se fosse um corpo super sarado. Isso também aumenta a questão da fetichização em relação aos povos indígenas. Então, essas homenagens a gente dispensa, a gente passa. Queremos homenagens de pessoas que queiram lutar com a gente pelos nossos direitos, que estejam com a gente nas nossas manifestações, nos nossos atos, ou pelo menos seguindo perfis indígenas e ajudando a desconstruir todos esses paradigmas que são criados em cima dos povos indígenas, que cobrem do governo ações de políticas afirmativas para os povos indígenas, que respeitem as nossas especificidades, que respeitem a nossa cultura, que respeitem a nossa língua e principalmente respeitem o nosso território, que as nossas terras indígenas elas sejam demarcadas, cobre do governo que as nossas terras indígenas sejam demarcadas. Há muitas terras indígenas somente em processo de homologação, que não foram nem demarcadas, que estão em processo só de revisão ainda. E mesmo quando as nossas terras indígenas são demarcadas, ainda vem um tal de marco temporal para tentar tirar as nossas terras. Um país, um território que antigamente era 100% terra indígena, ter somente 13% das suas terras indígenas demarcadas. E esses 13% são os 13% do território brasileiro que é mais preservado, que tem floresta, que tem rio limpo e que tem, mesmo assim, as pessoas, elas com a ganância, elas ainda querem tirar, ainda querem acabar. Isso não é um pensamento indígena. Então, se a pessoa quiser lutar com a gente, quiser homenagear a gente, cobre dos governos, cobre do político nossos direitos, cobre as nossas terras demarcadas, cobre nossas terras homologadas. Não construa mais preconceito em relação aos povos indígenas, nem os estereótipos, nem nada. Seja com a gente mesmo na linha de frente. Acho que é isso, né? Mais do que qualquer outra atitude ou a gente fez uma live com a Sol Terena da página Grafismos Indígenas e a gente tratou sobre a abordagem, qual era a concepção dela e do povo dela em relação ao uso, por exemplo, do cocar por não indígenas, assim. As né? pinturas corporais. As pinturas corporais e tudo mais. E ela deu explicações super coesas, assim, sobre o porquê não fazer isso, né? E hoje, por exemplo, a gente vem começou a trabalhar com a ROU e ter mais contato com os indígenas depois que nós começamos a consagrar algumas medicinas indígenas, né? Principalmente dos povos do Acre, né? E o que a gente vê é uma grande festa, assim, muitas vezes, de pessoas usando cocar e adornos que são muito preciosos, né, para as culturas indígenas da onde essas coisas vêm, assim. E até para não terminar de banalizar e causar mais apropriação ainda em cima de tudo isso, assim, é super importante que a gente tenha momentos igual essa live aqui, onde as pessoas consigam, onde o convidado consiga falar. Quer falar? Darien falou que espera conseguir uma entrevista com você, alguma coisa. Desculpa, gente. Darien. O Ninauá tá aqui, querido amigo também, liderança Rony Queen. Participou da última live com a gente aqui. Tem muita gente de outros estados aqui. Eu sempre falo isso, né? Algumas pessoas perguntam se é certo, se é errado, utilizar isso, utilizar aquilo. Tem gente que quer comprar até cocar original e a gente não vende e tal. Perguntam também sobre a cultura de outros povos, tipo, se nós utilizamos rapé, se nós utilizamos ayahuasca, se nós fumamos o cachimbo da paz, não sei nem o que é. Mas há povos, sim,
que utilizam esses adereços. Tem povos que utilizam rapé, tem povos que utilizam ayahuasca, tem povos que utilizam um cachimbo, que eu não sei o que eles utilizam dentro, deve ser algum fumo. Mas nós não utilizamos isso. Nosso principal é o guaraná mesmo, o sapó. O sapó, que é uma bebida de guaraná ralado com água, que pode ser colocado em alguma outra coisa. Esse é o nosso tradicional. É o que a gente utiliza para relaxar, para abrir a mente, para ficar forte, né? E ficar, como é que a palavra que a gente usa para não ter fome o dia todo? Para ficar forte. Essa é a nossa bebida tradicional. Mas tem que respeitar que outros povos utilizam isso e que faz parte da cultura deles e que é uma coisa sagrada, que é do povo. Tem que perguntar deles se pode ou não. Não sou eu que vou falar, como indígena, o que a questão de um povo tem, se pode ou não pode. Eu não posso falar isso. A questão do cocá. O cocá é um objeto sagrado, é um objeto de respeito, um objeto que lideranças utilizam. Se você é uma liderança, se você luta pelo direito do seu povo e seu povo te aceita, o seu povo te fala, você me representa, você pode fazer isso, você pode falar em nome do povo, você está autorizado. Ou em outros povos pode significar outra coisa. Mas se você não sabe nada sobre povos indígenas, você acaba aumentando os estereótipos. Você vai querer utilizar um cocá para quê? Só para apropriar a cultura do outro? Aí não dá, né? Mas artesanatos que a gente vende, como brincos, como pulseiras, que são para comércio mesmo, são feitos para esse fim, não tem nenhum tipo de benzimento, não tem nenhum tipo de consagração, sagrado, pode ser comercializado normalmente. E utilizado também. Exatamente. Minha parceira de AP do povo Sateré Maué, ela me apresentou este Guaraná, muito bom. Olha, o Leto tomou Guaraná. Guaraná de verdade. Engraçado, o Guaraná de verdade. Engraçado que quando nós vamos na nossa terra indígena, o Guaraná é a primeira coisa que é apresentada para alguma pessoa que chega lá. Tem que tomar o Guaraná. E tem um costume que nós temos que tomar 2 vezes. O Guaraná tem que passar. A pessoa chega na casa, né, e a cuia passa. A anciã tá lá ralando. E ela termina e ela passa a cuia pro tuxaua ou pro ancião daquela casa. Ele toma a primeira. E a cuia, ela passa por todo mundo que tá lá. Todo mundo tem que tomar. E quando a gente toma, tem que fazer um pedido de uma coisa boa. Tem que desejar alguma coisa boa. Então, tem que tomar, respirar e desejar alguma coisa boa. A pessoa sopra ou não, mas ela deseja uma coisa boa. E passa a cuia. E a cuia tem que passar uma segunda vez. Se a cuia não passar pela segunda vez, não pode, a gente ainda não pode sair da casa, tem que terminar, tem que passar 2 vezes. É como um início e um término da conversa. E quando a gente foi no ano passado, o Guaraná ele tem propriedades que são fortes, né? Que se você tem algum problema no coração, você não pode tomar muito. Quando a gente foi ano passado, a gente foi em tantas casas, a gente tomou tanto do Guaraná que a gente já saiu de lá tremendo, assim. De tanto Guaraná que a gente já tomou, porque tinha que tomar 2 vezes e a gente foi em várias casas. E foi uma experiência muito boa, porque fazia tempo que eu não ia na minha terra indígena e eu fui ano passado, foi muito gratificante. Sai tremendo. Que foi? Já sai tremendo com o Guaraná, deve ser muito forte mesmo. A gente vai experimentar aqui. Se tiver alguma indicação de como a gente pode... Só não pode tomar muito, né? Se tiver alguma indicação de como a gente pode tomar aqui, como fazer... Ah, sim. Tem que colocar uma colherzinha daquelas mesmo que o pessoal tem em comum de sopa, na cuia. E colocar pelo menos mais de 500 ml. Tem que ser mais, 1 litro ou 700 ml para não ficar muito forte. Uma vez, não sei se vocês já tomaram, já sentiram alguma coisa, ou a pressão baixou, ou ficou muito imperativo. Mas não pode tomar muito, tem que tomar um pouco, depois na hora do almoço tomar mais um pouco, depois pelo menos 3 vezes ao dia. Não pode tomar toda hora também. É uma cuia inteira para 3 vezes ao dia, é isso? Não é para tomar uma cuia toda. Não, gente.
É bom que a gente já passa isso para ser adquirir aqui em São Paulo. Porque quem tem problema de coração não pode tomar em quantidade, porque pode ter algum outro problema, né? Passar mal, sei lá, um infarto. Mana, né, aproveitando esse ensejo assim de que a gente falou sobre o crescimento da MISM e de todas as mídias sociais, assim, da representatividade que vocês estão tendo agora, você tem alguma perspectiva disso, de crescimento mais ainda e da onde isso pode chegar e da onde isso pode levar vocês, assim, você e a MISM? Então, no início eu não tinha perspectiva nenhuma, não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia a repercussão que a associação ia ter, não sabia que um dia a gente ia ter essas pessoas que gostam da gente, essas pessoas que nos seguem, e eu não tinha nenhuma perspectiva. Agora eu não crio expectativas, mas a gente vibra com cada ação, com cada pessoa que liga pra gente, fala, eu gosto muito do artesanato de vocês, eu gosto muito das máscaras de vocês, eu gosto muito do trabalho de vocês, parabéns pela atuação de vocês. Então, o que eu quero mesmo, de fato, é fazer com que a nossa associação ela seja regularizada, com CNPJ ativo, para que a gente possa trabalhar da melhor forma para as mulheres, que as mulheres possam trabalhar de uma forma mais humana, mais valorizando a nossa cultura, porque o local que nós trabalhamos é um local inapropriado, nós ganhamos cadeiras para trabalhar, não foi do governo, foi uma moça que se compadeceu da situação, porque as mulheres que costuravam, a gente costurava, ficava com dor nas costas, porque a cadeira não era apropriada, e ela doou 10 cadeiras para a gente, acho que foi semana passada. E a gente quer ter todo esse espaço de forma que a gente possa trabalhar de forma mais humana, ter uma mesa específica, ter cadeiras, ter um ambiente que a gente possa conversar enquanto mulheres, compartilhar das nossas vivências do dia a dia, assim como é a educação indígena, onde um observa o outro, onde a criança observa a mãe, e a gente conversa sobre a nossa cultura, sobre a nossa língua, sobre as coisas do dia a dia em conjunto, mulheres trabalhando todas juntas. Então é isso que a gente quer. No momento não temos esse espaço, cada uma trabalha na sua casa, uma distante da outra, e não é isso que a gente quer, não é o ideal para trabalhar, porque nós somos indígenas, nós queremos trabalhar junto, queremos conversar, cantar, compartilhar as nossas vivências do dia a dia. E para Então, ajudar vocês nesse sentido de estruturação do espaço e tudo mais, a gente pode entrar em contato direto com a MISM, tem algum outro canal para as pessoas conseguirem ajudar de outra forma? Nós temos um perfil no Instagram, que é a misme_Sateré-Maué, e também lá tem um número de WhatsApp, que é o nosso número que nós utilizamos que é comercial. Lá quem pode atender pode ser eu, pode ser minha irmã, pode ser a minha mãe, dependendo do horário do dia, que a gente se reveza para atender o celular e atender os pedidos. E entrar em contato com esses canais, ou através do meu direct mesmo, que às vezes eu escrevo propostas, às vezes é aprovado, às vezes não é, mas é uma luta, né? Minha mãe, ela estudou até a 4ª série, então ela não tem o conhecimento acadêmico para tentar estruturar a situação da forma dela, mas ela segurou a associação com a venda de artesanato até a gente crescer, até a gente entrar na universidade, até eu e meu irmão e minha irmã ficarmos adultos e termos a capacidade de fazer agora é a nossa vez. Agora eu vou tomar a frente, eu vou ajudar a fazer artesanato, vou ajudar a divulgar, vou ajudar a escrever e tal, vou ajudar a regularizar, porque é um legado que foi deixado pra gente. Foi um legado que foi passado para nós. Minha avó, minha mãe, e agora eu e as outras meninas de Sateré-Maué também vão precisar disso. Mas vamos deixar aqui divulgado, né, para quem entrou agora e não conhece a nossa página da rua, a gente vai deixar essa live disponível no nosso GTV e vamos deixar também publicado o canal de comunicação, que é o perfil da MISM, para quem puder cooperar, entrar em contato com você. E tem uma pergunta aqui, eu não sei se a gente já respondeu ela mais ou menos, mas com relação aos desenhos, muitas pessoas usam em tatuagem, seria uma apropriação. Às vezes as pessoas usam grafismos em tatuagem que elas não sabem nem o significado, né?
Pode ser que ela tá grafitando uma ofensa lá e ela nem sabe. É bom as pessoas conhecerem o que elas estão dando. Eu achei bonito esse grafismo. É bom perguntar primeiro o que significa, porque alguns grafismos podem significar status social, podem significar um grafismo sagrado específico para algum ritual. Vai que você faz o grafismo lá que você é uma mulher solteira, jovem, aí você é um tamanho de marmanjo lá, grafitou isso na sua perna, ou que você é um guerreiro e tal, e do povo tal, e acaba desconstruindo, sabe? É bom conhecer sobre o que as pessoas grafitam e perguntar se pode ou se não pode, saber qual é o povo, pelo menos. Faz, é um grafismo indígena, mas não sabe nem qual é o povo. Qual a origem, né? É. Bom, mano, acho que é isso. isso. Que deu pra gente tocar bastante. Você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Falar mais alguma coisa? Não, gente, não. Acho que não. Não. Acho que eu consegui contemplar tudo, eu acho. Eu falo bastante. Deu pra gente ter uma aula aqui Mais uma vez. E estamos muito gratos pela oportunidade mesmo. Você aceitou o convite, a gente ficou muito feliz também. Né? A gente imagina que você deva fazer milhares de coisas aí durante o dia todo. Pela lista de ação. E tirar um tempo para conversar com a gente aqui agora para a gente conseguir falar um pouco a respeito desses assuntos tão importantes assim, como foi essa live agora. Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por falar um pouco da sua cultura, a respeito da estrada que você viveu durante a sua vida, em relação à MISM, em relação às lutas que você vem batalhando aí, até dentro da própria universidade, né, do centro de estudo, assim. E a gente queria parabenizá-la, antes de mais nada, por todo o trabalho que você faz aí nas redes sociais, trazendo essa luz aí para muitas pessoas que estão precisando, principalmente nesse momento tão conflituoso que a gente está vivendo aí no Brasil, né? É. Eu que queria agradecer vocês da Rua Express pelo convite, pelas perguntas muito bem elaboradas. Eu gosto quando as pessoas perguntam assim, que eu tenho oportunidade de falar, de desconstruir. E qualquer oportunidade é oportunidade. E queria agradecer em Sateré Maué, Taiuaco, César Membé. Gratidão. Gratidão. Eu acho que é isso. A gente tem esse intuito da série de realmente, como você bem explicou, de a gente entendeu então. E é muito rico. Foi muito rico o que você trouxe pra gente, assim, toda a história que você trouxe das suas ancestrais, da sua linha. E agradeço, né? Foi Obrigada, gente. Queria agradecer também quem ficou até o final. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela consideração que vocês têm pelo povo Sateré Maué, pela associação. Por mim, muito obrigada, Taiuaco César. Então é isso, a gente queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco também, agradecer a todas as perguntas que foram feitas, a todos os amigos que participaram da live aí, que se dispuseram um pouquinho dos seus tempos para estarem aqui conosco. Mana, obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.